Fala, turma, tudo bem? Então, já faz um tempinho que eu estava querendo produzir esse vídeo. Para quem não me conhece, sou Bruno Coutinho, trabalho há 6 anos com frota de veículos, tanto leves quanto pesados. Na parte de pesados, subtende-se não somente caminhões, mas também algumas máquinas de uso de construção civil. Então, eu quis trocar essa ideia com vocês. É o primeiro vídeo que eu faço aqui para o canal, mostrando a minha cara, porque eu queria debater ainda sobre um conceito, tá? Que, a meu ver, é bem polêmico, mas que precisa ser debatido. A gente vive no país, cara, onde as pessoas valorizam muito o bem e pouco a mão de obra. Tem muito valor ao material, mas tem pouco valor, talvez, aqueles caras que executam para que aquele material seja realizado, né, para que o serviço seja bem prestado. E isso é complicado, isso é bem delicado. Tem até um vídeo do Pedro Cardoso, né, famoso Agostinho Carrara, daquele seriado Grande Família lá da Rede Globo. O vídeo ele circula pela internet, e ele fala muito isso. O cara às vezes compra um apartamento aí por 3 milhões de reais, mas quando chega um cara para pintar a parede dele e cobra 3 mil reais, o cara acha caro. Então é complicado, você paga caro num bem porque vê as vantagens, vê o acabamento, vê o conforto, mas não quer pagar bem a mão de obra daquele cara que quer fazer aquele bem que você comprou com tanto sacrifício, que você investiu tanta grana para comprar aquele bem. Você não quer remunerar bem aquele cara que está ali para valorizar o bem que você adquiriu. E na área de manutenção automotiva, a gente percebe que não está seguindo muito essa mesma linha de objetivo. Melhorou bastante, melhorou muito, tivemos uma boa evolução, né, sei lá, de uns 10 anos para cá, porém ainda é muito lento esse progresso, principalmente aqui na região Nordeste. Tá? Estou falando aqui de Recife, Pernambuco, e a gente percebe o quanto defasado é a questão de você valorizar bem um prestador de serviço, valorizar bem uma mão de obra. Para quem não sabe, eu tenho uma loja de autopeças online, eu e minha esposa, a D&B Peças e Acessórios, e o nosso objetivo é justamente trazer a melhor economia para o dono do veículo, o proprietário do veículo. Não só o proprietário do veículo, mas também para o próprio mecânico, o próprio reparador. Porque a partir do momento em que você consegue ter um menor custo na aquisição de uma peça para o seu carro, você consegue ter uma margem melhor para você trabalhar em cima da mão de obra do reparador, que é isso que realmente importa. Poxa vida, o reparador, o mecânico, ele trabalha, ele estuda, ele se qualifica, ele corre atrás de conhecimento, pelo menos é o que deveriam todos fazer, para poder prestar um bom serviço, para poder estar acompanhado, para estar bem atualizado diante das tecnologias dos carros que estão evoluindo. Enfim, a gente está chegando aí já na geração dos carros elétricos, carros híbridos se tornando um pouquinho mais frequentes nas ruas. Então existe uma quantidade de aperfeiçoamento, uma quantidade de capacitação que precisa ser executada, né, que precisa ser aprimorada por parte dos reparadores e por parte dos donos da oficina em qualificar sua equipe. E isso, obviamente, precisa ser repassado no custo da mão de obra para o proprietário desses veículos. Se você tem um carro de uma categoria mais avançada, com mais tecnologia, obviamente que o preço da mão de obra desses carros vão ser mais diferenciados. Mas a gente vive ainda numa sociedade que não quer reconhecer isso daí. E fica muito complicado quando a gente se depara com situações como a que eu vivencio,
né, como é que eu tive a oportunidade de vivenciar há 2 semanas atrás, onde eu estava na loja de um parceiro, tá? Para quem não sabe, pô, mas você vai na loja do seu concorrente? Não, amigo, antes dele ser concorrente, ele é meu parceiro, entendeu? Não é porque eu vendo peças que não quer dizer que eu não vou ter uma determinada peça. Do mesmo jeito que ele vende peça, possa ser que por algum motivo ele não tenha aquela peça e ele vai me procurar. Então, a concorrência é nível balcão, tá? Dos bastidores todo mundo é parceiro. É assim que se vive num comércio sadio, tá? Numa relação comercial sadia. Mas eu estava conversando lá com a equipe de vendas desse parceiro e de repente um cliente se exaltou um pouco com o orçamento que um dos vendedores passou para ele. Ele disse, cara, você quer me cobrar R$60 no sensor de ré, mas você quer me cobrar 70 para fazer a instalação. O carro dele era um carro importado, que tem uma quantidade de eletrônica mais sofisticada, um pouco mais complexo de trabalhar, né? Os acessos para a parte elétrica não são tão simples assim. E tem que ter um cuidado com o acabamento, obviamente, bem maior. Então, assim, cara, é complicado. O cliente disse, era melhor que você me passasse um valor mais caro na peça do que um valor maior na mão de obra. E aí você fica controlando um pouquinho o seu nervosismo, fica controlando um pouquinho a sua vontade de querer dar uma resposta em nome da boa educação. O que acontece, pessoal? O instalador, ele, apesar de ele estar trabalhando com uma peça barata, né, de baixo valor agregado, ele vai estar assumindo a responsabilidade de mexer no sistema elétrico de um carro, sistema elétrico de carros que muitas vezes são carros mais sofisticados, carros que tem um sistema de rede CAN, que você não pode sair cortando qualquer fio e nem retirando qualquer conector. Existem carros que existem vários módulos interligados aos sistemas de conforto do veículo, e que se você introduzir um equipamento que não é original de fábrica ou que possa interferir na comunicação, ele vai causar uma série de bloqueios nesse veículo, que não vai fazer ele funcionar da forma que estava antes. Então precisa ter sim uma qualificação bacana, precisa saber o que está fazendo. Em alguns casos precisa ter ferramentas especiais para trabalhar com determinado tipo de veículos. Vou abordar isso aqui um pouquinho mais na frente. Então isso, cara, automaticamente me veio à cabeça essa entrevista que o Pedro Cardoso deu. Pô, o cara tem grana para comprar um carro caro. Hoje um carro popular não é menos de 40 mil reais. O cara chega na loja com um carro com mais de 80 mil e vem reclamar de 70 reais de mão de obra. Então é complicado, cara, essa sociedade que a gente vive. Então é um vídeo de conscientização, mas também é um vídeo meio que de desabafo. Tantos canais de mecânica que já falaram sobre essa questão de mão de obra. E no meu caso especial, o canal Bruno Carlos 2, ele é focado não somente a mecânica, né, mas principalmente aos gestores de frota. Eu gosto muito esse nosso canal aqui, nosso meio de comunicação, ele também é dedicado principalmente aos amigos frotistas, né, aos empresários que têm grandes veículos, né, que tem uma quantidade de veículos enormes, seja veículos de passeio ou veículos de grande carga, caminhões, vans, utilitários, carretas, enfim. E a gente vê muito isso também. Que é normal, óbvio, você tem uma frota aí de 100, 200, 300 veículos, claro que você vai querer barganhar preço, amigo, normal. Mas, lembre-se, as peças, para quem é frotista, você já está comprando direto de um distribuidor. Você tem um CNPJ, você tem uma frota de veículos grande, já para você conseguir barganhar preço em cima do volume das compras que você vai fazer. Bacana? Bacana. Você já vai ter um preço diferenciado em cima do teu volume de compra de peças
que você vai pegar direto com o mesmo lugar que a oficina vai pegar. Se você não tem oficina própria na tua empresa, se você não tem oficina própria junto com as para dar assistência à tua frota, você vai precisar valorizar o teu prestador de serviço, o teu mecânico parceiro. Porque hoje em dia todos os caminhões são eletrônicos. São caminhões com freios ABS, com airbag, com sistema de iluminação interligada na rede de conforto. Então são veículos mais complexos de se trabalhar. E para isso você tem que ter um ferramental que custa caro para você conseguir colocar esse caminhão para rodar de forma perfeita. Sistema de Arla, que aqui no Brasil dá tanto problema em função da qualidade do Arla que é vendido em postos, ou pela forma como ele é armazenado incorretamente, seja pelo posto ou seja dentro da própria empresa. Esse Arla ele começa a se deteriorar e também causa danos ao sistema de tratamento de gases dos caminhões. E para isso, para você trabalhar com uma oficina que tenha um meio de regenerar esse sistema, de fazer uma limpeza, de fazer um reparo, também custa caro. Muitas vezes, em algumas regiões do Brasil, você não tem esse curso dentro da sua região. Você tem que pagar passagem aérea, hospedagem, pagar um curso caro para fazer em outro estado. Isso também vai ter que ser repassado no custo da mão de obra. Então, meu amigo, eu queria trocar algumas ideias aqui com o pessoal em algumas situações. Quando a gente fala de valorização da mão de obra, aí a gente se depara aqui. O que acontece, pessoal? Peça, hoje, nada mais é do que produção. Como qualquer outra coisa industrializada, como qualquer outro item feito em fábrica. Ele tem que ser maximizada a produção, ou seja, quanto mais melhor, no menor tempo, no menor custo. Então, os valores das peças hoje, você consegue barganhar um preço muito maior. Principalmente peças de desgaste, peças como freios, lâmpadas, correias, pneus, enfim, tantos itens de desgaste natural do veículo que são produzidos em larga escala e que você consegue barganhar o preço bacana. Justo. Tá? Então, nada mais justo. Claro, você não está falando de uma peça gourmetizada. A gente não está falando de uma coisa especial, feita para aquele veículo, feita dedicadamente a uma produção específica. Não. É uma produção em massa. É um item normal de desgaste de um veículo. Então, é mais do que justo que você pague um custo reduzido numa peça que é feita de forma massificada. Então, a gente, quando leva um veículo da nossa frota, ou um veículo particular nosso para uma oficina, o pessoal muitas vezes acha caro o valor que é passado por um concessionário. Sendo que, se você reparar aqui a foto do concessionário, no caso, uma foto de um concessionário de caminhão, olha só a quantidade de equipamento que tem aí. Quantidade de ferramenta, uma máquina de solda grande. Cara, essa máquina aqui é bem cara, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em oficina e eu sei quanto custa um negócio desse. Uma linha de ar gigantesca para trabalhar com ferramentas pneumáticas grandes, de alto torque, de alto poder de remover parafusos específicos de alguns eixos de caminhão. Você tem aqui equipamento de talha, em ponte rolante para poder fazer remoção de uma cabine. Você tem macacos hidráulicos gigantes, né? Cavaletes de apoio também grandes para poder suportar um peso de um veículo desse. Mas além de todo esse ferramental, você tem que levar em consideração que os mecânicos eles fazem treinamento muitas vezes até dentro da fábrica. E esse treinamento é caro. E também tem o custo de muito equipamento, de muito ferramental, tem um alto custo que muitas vezes vem direto da montadora ou do representante que fica em outro país. Você vai trabalhar, às vezes, com scanner, vai trabalhar muitas vezes com software, que você paga uma licença caríssima para trabalhar com esses equipamentos. E isso daí é repassado diretamente ao cliente. Mas isso a gente está falando de concessionária, enfim. A gente já sabe que tem um custo maior.
E quando a gente leva o nosso carro, ou seja de uso particular ou da nossa frota, para uma oficina pequena, tem muito frotista que diz: eu não vou levar o carro da minha frota para a oficina pequena. Aí eu pergunto: cara, qual o problema de você levar o seu carro para uma oficina pequena? Ele pode ser pequeno e ter uma competência muito boa. Não é porque ele é pequeno que quer dizer que ele não tenha um ferramental bacana, não quer dizer que ele não tenha condições técnicas de atender o serviço que ele precisa prestar para você. Tá? O cara, muitas vezes, ele é pequeno, mas ele consegue investir em equipamentos, consegue prestar um serviço com qualidade. Tá? Ele consegue fazer, muitas vezes, um socorro mecânico na tua empresa, ou então em alguma outra rota onde teu carro está na rua, onde muitas vezes uma oficina grande não quer fazer, ou então por algum outro motivo ela não acha interessante, mas aquele cara que é pequeno, ele consegue te tirar do prego. E muitas vezes esses caras que são pequenos, eles conseguem solucionar problemas que muitas oficinas grandes não conseguiam. E veja só, tem aqui uma situação que o cara mesmo pequeno, ele é franqueado, né? Você tem aqui um cara que ele é Bosch Car Service, ou seja, ele tem uma estrutura pequena, mas ele faz parte de uma rede grande de oficinas. Ou seja, ele tem todo o equipamento, todo o ferramental para conseguir fazer um serviço de qualidade no teu carro. Ele consegue prestar uma qualidade de assistência, uma qualidade de reparo, onde uma rede franqueada consegue certificar ele, dizendo que ele tem completa capacidade, tem condições plenas de te atender. Então, não é porque o cara tem uma estrutura pequena que quer dizer que ele não tem a condição de atender a sua frota. Então, assim, cara, todo mundo sonha com uma oficina de alto padrão. É o sonho de todo reparador, ter um chão de epóxi, de pintura epóxi, ter um pé direito alto, com iluminação de LED, com um monte de boxe, com carrinhos de ferramentas, com todo mundo uniformizado, bonitinho. Enfim, isso é o sonho de todo mundo, cara. Mas bora ver quanto é que é o aluguel de um espaço desse. Bora ver quanto é que custa a energia elétrica para manter um galpão desse tamanho. Que deve ser caro pra caramba manter tudo isso daí. Então, cara, o cara que tem uma estrutura pequena, ele está começando a dar talvez o primeiro passo dele agora. É aquele cara que às vezes ele resolveu ser empresário depois de ter trabalhado tantos anos numa oficina grande às vezes. Ele tem um mega conhecimento na cabeça dele e ele resolveu agora empreender, como muitos aqui no Brasil. Então, o que é que a gente fala quando a gente fala de mão de obra, de custo de mão de obra? A gente está falando de ferramental. Uma rampa de alinhamento custa caro, uma linha de ar pneumática custa cara, uma balanceadora custa caro, uma montadora de rodas custa caro. Tudo isso é caro. Scanner não é somente o custo de aquisição. Tem alguns equipamentos de scanner que você tem que pagar uma mensalidade todo mês, ou a cada atualização. Você também tem que pagar um custo extra. Tem os cursos que você tem que fazer de capacitação. A cada novo modelo de carro que é lançado, uma nova tecnologia que é empregada nos motores, na transmissão, e que você tem que estar acompanhando, tem que estar fazendo essa reciclagem, ou por parte do mecânico, ou por parte do dono da oficina, que tem que pagar para capacitar a sua equipe. E isso daí vai onerar o custo da mão de obra. Diferente de uma peça que quanto mais você produz, menor vai ser o seu custo. No caso de uma oficina, de um reparador, quanto mais carro ele atende, mais ele tem que se capacitar, porque são marcas diferentes, são modelos diferentes, são tecnologias diferentes, e que ele tem que estar cada vez mais se aperfeiçoando, tem que estar cada vez mais pagando, investindo em ferramentais específicos para cada tipo de modelo de carro, para cada fabricante de carro. Existem ferramentas também específicas, e isso também vai onerar o custo de mão de obra. Simples assim.
Sem falar em outros custos que a oficina também tem, que é a eletricidade, o aluguel, a internet, o telefone, salário dos funcionários, que obviamente todo ano vai aumentar o salário, todo ano vai ter que ter o aumento da mão de obra para poder acompanhar o aumento referente a esses custos. Não tem, senão a conta não vai fechar, obviamente. E o pequeno reparador? O pequeno reparador, que às vezes ele trabalha por conta própria, ou seja, ele além de ser mecânico, ele também é o dono da oficina, esse cara sofre dobrado, velho. Esse é o cara que você mais tem que dar valor. Esse é o cara que você tem que valorizar ainda mais. Porque é do valor da mão de obra que ele recebe diretamente de você que ele vai ter que pagar a alimentação da família dele. Muitas vezes o cara desse tem esposa, tem filhos, entendeu? Tem o telefone e a internet dele para pagar, tem o aluguel ou da oficina e da casa dele também para pagar, tem o lazer dele, tem a melhoria no padrão de vida. Poxa vida, será que o cara que é pequeno, ele nunca vai poder ter o direito de ter um carro bacana, de ter um carro mais novo, de colocar o filho dele numa escola particular, de poder fazer uma viagem com a família dele, de poder ter a própria oficina dele? Então é melhoria de qualidade no padrão de vida e que ele vai ter que colocar isso também no custo da mão de obra, o valor que você paga quando você leva o seu carro para ele. E é o trabalhador que, assim como os demais, faz a economia do nosso país crescer. Qualquer trabalhador precisa ser valorizado. Tanta gente que faz greve, que reclama, que não é valorizado no seu trabalho. Você, às vezes, meu amigo, você está reclamando que o seu trabalho, que o seu patrão não está valorizando. Beleza, ótimo. Todo mundo tem o direito de reclamar. Mas quando você leva o seu carro para uma oficina, você está valorizando a mão de obra do cara que está consertando o seu carro? Você, meu amigo frotista, será que você está dando condições de fazer com que o mecânico, com que o reparador e o fornecedor consiga prestar um serviço de ainda mais qualidade na sua frota? Será que ele está conseguindo ter condições de melhorar ainda mais o teu indicador de disponibilidade, de conseguir ter um estoque de peças que você gostaria de ter e não tem porque você não está pagando o valor adequado para ele? E aquela situação em que ele te tirou do prego? Será que você está dando valor, reconhecimento financeiro para aquele cara que está conseguindo resolver o pepino que os outros não resolveram? Fica aí esse questionamento, fica aí esse momento de discussão, de interpretação que eu queria ter com vocês. Tá? Esse videozinho já vai em 23 minutos, o pessoal não gosta muito de vídeo longo, que eu já percebi em outros canais de colegas nossos. Mas fica essa reflexão, esse momentozinho aí de pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente reclama que está ganhando pouco, mas que reclama quando chega uma conta e não está disposto a pagar. A vida é uma via de mão dupla, em todos os lugares, em todos os sentidos. Tá? Então, não só pessoal, mas principalmente profissional. Então, eu quero deixar esse pensamento, tá? Esse momento de reflexão para a pessoa que está levando seu carro para a oficina e para os amigos frotistas que às vezes reclamam muito que não conseguem encontrar alguns parceiros para fazer a manutenção do seu veículo. Beleza? Pessoal, é isso daí. Precisando de peças, @debpeças, siga a gente lá no Instagram. Tá? A gente vai fazer de todo o possível para conseguir a peça que você precisa para o seu carro ou para o seu caminhão pelo menor custo. Mas valorize, acima de tudo, o cara que vai fazer o reparo no seu carro. Beleza? Valeu, obrigado, tamo junto.